Gravandinho. Então, continuando lá, o que temos é, lá no nosso modelo, né, que foi salvo, ele vai ter esses parâmetros aqui, né, que foi a cada step, o training loss e o validation loss. Obviamente, esses valores não dão tão baixos quanto a gente imagina, porque a gente está usando um dataset super pequenininho para fazer isso, né? Então, em seguida, eu vou ter salvar o modelo ajustado. Então, eu vou pegar esse modelo aqui, que foi pré-treinado, e vou fazer o save dele. Se vocês olharem aqui, vai ter aqui, ó, LoRa Fine Tuned Model. Se vocês abrirem aqui, vai ter um README, né? E vai ter um JSON com as configurações e um ponto safe tensors com todos os tensores, que seria justamente a quantidade, seria justamente os parâmetros após o treinamento, certo? Então, além disso, aqui eu também tenho os meus resultados do meu checkpoint. Então, o último checkpoint que foi utilizado foi esse aqui, certo? Tá vendo que eu faço checkpoint a cada 100 épocas? Eu coloquei para fazer a cada 100 épocas. Como teve 200 épocas, faz um em 100, faz outro em 200, né? Então, o último que você usa é esse aqui. Tá vendo? Então, aqui eu vou ter os otimizadores, os tensores. Se vocês baixarem aqui e abrirem, vocês vão ver os argumentos, os parâmetros justamente dos modelos, né? O valor numérico mesmo do modelo. Se vocês olharem e colocarem o mouse aqui, dá para ver o tamanho de quanto de memória ele ocupa. Não está aparecendo. Mas, enfim. Para fazer a inferência, né, do meu modelo, o que eu faço? Né? Eu preciso carregar o meu modelo fine tunado, tá vendo? Ó? Como eu faço para usar o modelo após o fine tuning? Basta chamar o nome dele. Obviamente, o código que você está usando para chamar o seu modelo, ele precisa estar na mesma pasta que o modelo está. Ou você precisa passar aqui o caminho completo do modelo, né? O caminho completo. Por exemplo, se eu vou estruturar meu código assim com modelo, né, pré-processamento, data, não sei o que, nananã, e eu estou utilizando na minha main para chamar esse fine tune, eu preciso passar o caminho completo de onde está o meu fine tune. Então, ao chamar aqui, então basta executar aqui. Então, ele vai carregar o meu modelo, né? O meu modelo, e vai fazer, tá vendo que ele mostra aqui todos os parâmetros que foram carregados. E em seguida, eu faço a minha instrução. E a gente torce para que funcione, né? Então, a instrução, né, a resposta ajustada, deixa eu ver aqui. Eu passo o modelo fine tune, o teste e a instrução. Eu acho que eu coloquei errado, botei a resposta no lugar da entrada 1 e o outro. Deixa eu só ver aqui rapidão. O de vocês também deu a entrada igual a saída? Deu essa mesma resposta. O de vocês deram o quê? Bem grandinha é o quê? Deixa eu ver, essa resposta é bem grandinha. Esse adjetivo é a melhor coisa que tem, né? Resposta bem grandinha. Exato. O seu modelo se ajustou melhor do que o meu. Não mudou nada, né? Aham. É. Por quê? Mas isso acontece mesmo. Se eu rodar de novo, vai dar outra resposta. Né? Por quê? Porque é um modelo probabilístico. Né?
Então, isso foi mais um exemplo para mostrar para vocês como é que funciona. Né? Tá vendo? Eu rodei de novo. Ah, eu rodei de novo. Já deu outra resposta. Tá vendo? Se eu rodar de novo, outra resposta. Então, sempre que eu executar, vai dar uma resposta diferente. Obviamente, o fine tuning não foi um fine tuning tão refinado, porque senão a gente ia passar aqui 10 horas esperando o fine tuning completar, né? Se eu tivesse um dataset muito grande. Então, aqui é mais para mostrar como funciona. Então, no trabalho que vocês vão fazer, basicamente vocês vão precisar fazer todo esse processo, eu vou especificar, e o que você vai carregar no final, na sua API, vai ser só isso aqui. Você vai carregar só isso aqui na sua API. É só isso. Não é só isso, não, mas é basicamente isso. Então, você vai ter o seu modelo, você vai fazer o fine tuning dele num modelo específico, e no final, na sua API, você vai ter chamar o seu modelo que você treinou. Né? Parece algo complicado, mas é meio transparente para o usuário como funciona essa matemática internamente, esse processo de treinamento. Né? Mas é bem interessante. Então, para continuar a nossa aula, agora a gente vai voltar para a apresentação. Essa outra parte também é bem curtinha, que é sobre como eu faço para criar esses conjuntos de dados. Até agora, o que a gente viu foi, eu estou dando para vocês um conjunto de dados genérico e estou utilizando ele para fazer o fine tuning. Porém, como eu faço para pegar um texto qualquer, sei lá, pegar um manual de um carro, pegar um livro e transformar isso num dataset. Né? Um dos tipos de estratégias que podemos utilizar é chamado o RAG, né? Que é Retriever Augmented Generation. Né? Então, basicamente, que é, ao invés de eu perguntar direto para um modelo, algo, eu utilizo uma base de conhecimento ou um banco de dados vetoriais, né, para direcionar melhor o contexto da minha resposta. Como funciona isso? Eu pego minha pergunta, transformo ele num embed, certo? Ou seja, eu vou pegar a minha pergunta e vou transformar ele naquele vetor lá, que nós já vimos na primeira aula de LLMs, né? Então, aqui eu vou ter um vetor que corresponde a essa pergunta. Um conjunto numérico que corresponde a essa pergunta. Com isso, eu vou comparar esse conjunto numérico a os vetores que representam trechos da minha base de dados. Quando você pega um documento e coloca lá no chat GPT, explique esse tutorial. Aí você joga lá no chat GPT o que ele faz nesse documento. Ele faz isso aqui. Ele pega o documento, seja lá de que fonte for, seja um PDF, um doc, um TXT, uma página web, ele reparte esses documentos em pequenos pedaços menores e gerenciáveis. Esses pedaços do documento é chamados de chunks, certo? Então, por exemplo, eu tenho um texto, um PDF, que ele é grandão assim. Ele é um PDF de um livro, né? Ele tem um PDF de um livro, né? Então eu pego o livro, meu livro lá, várias e várias páginas de livro. Aqui eu vou ter o texto do livro, né? Todinho. Então eu pego pedaços desse texto e vou separando. Onde cada bloquinho desse aqui é um trecho do meu livro. Um trecho do meu livro. Né?
Pode ser um parágrafo por parágrafo, pode ser frase por frase, pode ser a cada 10 palavras eu corto, né? Isso existe diferentes estratégias que podem ser tomadas, né? Não só pegar um a um, mas pegar eles sobrepostos. Então eu pego esse, aí o próximo, ao invés de começar aqui, que seria a próxima palavra, ele começaria aqui assim. Eu tenho uma região de sobreposição. E isso é muito bom para que ele consiga encadear as ideias. Porque senão fica um trecho solto. Então ele pega esse trecho, depois pega outro trecho. E por que isso aqui é importante, né? Ao invés de eu utilizar direto o meu modelo de linguagem para fazer isso, para fazer a resposta da minha pergunta, eu utilizo a minha entrada, a minha pergunta, e comparo com os chunks, com cada chunk desse aqui. E vejo qual deles mais fica similar à minha pergunta. Qual deles está mais contextualizado com a minha pergunta. E eu utilizo esse chunk aqui para compor a minha pergunta. Então, ao invés de ir a pergunta seca, ele vai com uma pergunta contextualizada com a base de dados. Por isso que quando você joga um PDF lá e pergunta ao PDF alguma coisa, o modelo de LLM ele vai comparar a sua pergunta com as informações de cada chunk do meu PDF. Por isso que ele sabe exatamente qual é a página, qual é a frase, qual é o parágrafo, porque ele verificou a similaridade que existe entre a sua pergunta, o contexto da sua pergunta e o contexto com que aquele PDF é inserido. Então, se eu pegar um livro de história e perguntar qual foi o ano de descobrimento do Brasil, então, em algum momento do livro vai ter lá, o Brasil foi descoberto no ano, nananã. Então, se o Brasil foi descoberto no ano tal, em termos semânticos, ele está similar à sua pergunta. Então, ele pega aquele chunk que é similar, compõe com sua pergunta e passa como contexto para a LLM. Então, a LLM entende sua pergunta e sabe qual trecho corresponde àquela pergunta. Então, ela consegue construir uma resposta correspondente à sua pergunta, mais assertiva. Né? E por que utilizar isso? Né? Eu posso utilizar RAG para construir meu dataset. Como assim? Ao invés de eu pegar um dataset puro, fora de contexto, eu posso pegar um livro e pedir para a LLM fazer perguntas a cada trecho do livro. Por exemplo, eu pego o primeiro chunk e passo para a minha LLM. E eu construo um prompt perguntando: crie uma pergunta sobre isso aqui, sobre o que está aqui. Por exemplo, aqui ele está falando aqui. O Brasil foi descoberto no ano de 1500 por Pedro Alves Cabral, que chegou nas caravelas, não sei o que, nananã. Então ele vai pegar esse texto e vai vai criar uma pergunta e uma resposta para isso. Então ele vai pegar qual o ano que o Brasil foi descoberto? E ele vai gerar uma resposta. No ano de 1500 por Pedro Alves Cabral. Então, ele utiliza a informação que está aqui, a minha LLM, do meu RAG, para criar conjuntos de pergunta e resposta. Não só perguntas e respostas, mas instruções, é, dicas, né? Qual ser, não só pares de pergunta e resposta, né? Mas eu posso pegar para ele fazer a decomposição do texto para servir como entrada e saída. Por exemplo, eu posso pegar meu PDF que está lá escrito e fazer um rag para ele ir cortando aqui, ó, e passar isso para a LLM para ela fazer uma composição desses valores. Como eu faço a composição é como esses valores estão encadeados uns aos outros. Como é que eles estão contextualizados para fazer isso? Então,
O RAG ele é muito interessante, principalmente agora por conta dos bancos de dados vetoriais, que nada mais é do que pegar as palavras, transformar elas no vetor, como a gente já viu antes, e ao invés de eu salvar um conjunto de strings, eu salvo o vetor correspondente àquele trecho do livro, do PDF, do TXT, da imagem, seja lá do que for. Então, ao invés de eu transformar em uma palavra e na hora de fazer a requisição, transformar a palavra de volta para um número e só daí fazer o processamento, eu já comparo semanticamente esse valor numérico com o valor numérico que está dentro do banco de dados. Então, eu consigo achar uma correspondência exata entre eles. Oi? Exatamente. Ele faz isso aí. Ele faz um RAG. Então, quando você coloca lá no Notebook LM um monte de PDF e pede para, gere um resumo dos principais tópicos desses PDFs. Então, ele entende o que é principal tópico, né? Então, é o que seria mais relevante no PDF. Como ele sabe o que é mais relevante no PDF? Ele vai verificar trecho a trecho dos chunks e ver o que está relacionado entre eles, né? O contexto geral dos PDFs. Todos os PDFs tratam de segurança de redes. Então, o que está mais relacionado com segurança de rede? Ele sabe isso justamente por conta do contexto deles. Então, aqueles vetores dos contextos vão sendo modificados justamente porque agora ele sabe o contexto exato por meio de um RAG. Então, isso aqui é bem importante porque ele utiliza essa questão dos chunks, né, com ou sem sobreposição entre eles, para achar similaridade semântica. Então, a similaridade semântica aqui, a representação vetorial dela seria justamente aquele gráfico, né? Então, eu vou ter diferentes vetores, né, no meu espaço. Quando eu faço a pergunta, ele vai vir para cá e eu vou saber qual vetor é mais próximo dele. Isso aqui é bem legal. Então, ele pode ser utilizado em PDF, em DocX, HTML, então qualquer documento estruturado, seja lá o que for. Aqui são as nomenclaturas, né? Os chunks são os pedaços do texto que eu vou cortar. Esses chunks, eles podem ter ou não sobreposição, né? E, e com isso eu consigo gerar meus metadados, né? Então aqui eu tenho diferentes estratégias de chunk. Né? Eu tenho um chunk de tamanho fixo, ou seja, a cada 10 tokens, que tokens podem ser palavras ou frases ou letras, eu corto e formo um chunk. A cada 10 eu formo um chunk. A cada 10 eu formo um chunk. Né? Formo pequenas. O nome bonito é unidades informacionais. Você botar no seu artigo, você vai colocar lá, não vai botar pedaços de texto. Você vai botar unidades informacionais. Né? Essas unidades informacionais, elas podem ter sobreposição, que é chamado de overlap. Ou seja, eu posso ter uma parte de uma frase sobrepor na outra, com isso eu consigo pegar o contexto dessas frases, né? Encadear elas. Então eu sei exatamente como essa frase interage com a próxima, que interage com a próxima, que interage com a próxima. Né? E também eu posso fazer uma divisão semântica, né? Enquanto ao sentido mesmo da frase. Então eu posso utilizar isso para fazer essa, essa escolha. Né? Normalmente os chunks são feitos de 200 a 1000 tokens. Né? E eles costumam funcionar bem com overlap de 10 a 20%. Né? Então, isso aqui é importante para manter justamente a coesão do texto, para o texto não ficar um texto sem sentido. Né? Imagina você está falando lá do sistema neural, não sei o quê, daqui a pouco vai começar a falar de cirurgia, ele simplesmente pula para cirurgia. Mas é cirurgia de quê? Se eu não sobrepor. Ele não vai saber que é cirurgia de sistemas neurais. Né?
Ele vai dizer, ele vai tentar, ele vai generalizar para uma cirurgia qualquer. Ele não vai saber o contexto. Então, quando a gente faz esse overlap, evita que ele alucine no contexto. Ele entenda a fluidez da informação que está sendo passada para ele. Igual você está conversando e de repente corta o telefone. Tá falando no WhatsApp, a internet cai. Alô? Alô? Você não diz, continua conversando de onde está, né? Simplesmente o que é que você estava falando, para que a informação retorne e você continue de maneira fluida. Do mesmo jeito, os modelos de linguagem. Então, quando você coloca o overlap, você está trazendo a continuidade da informação para cada chunk deles. Tranquilo? Eu disse que essa parte ia ser mais rápida. Agora eu vou mandar para vocês um notebook dessa parte do laboratório, para vocês verem como é que é construído isso, certo? Vou mandar aqui. Eu acho, procurando o meu VS Code. Eu vou mandar dois arquivos, certo? Eu vou mandar aqui. Vê aí, pessoal. Chegou aí alguma coisa? Olha aí, pessoal, se chegou aí alguma coisa. Vão chegar dois arquivos. Um é um notebook, um Jupyter Notebook, e o outro é um PDF, certo? Esse PDF é só de exemplo, pode ser qualquer documento que vocês queiram usar. É um manual de geladeira. Eu só abrir aqui para a gente fazer. Oi. Como ele entende fotos, do mesmo jeito. Do mesmo jeito que ele entende texto, ele entende foto. Ele não sabe diferenciar um do outro.
A única coisa diferente quando a gente está trabalhando com modelos de imagem, seja foto, vídeo, áudio, é como ele é pré-processado, fazendo o pré-processamento da imagem. Por exemplo, a imagem, eu vou ter uma matriz, né? Essa matriz, que são os pixels, né? Para cada imagem aqui eu vou ter um pixel. Então, basicamente, o que eu faço? Eu pego essa matriz aqui e transformo. Você fala como o RAG entende ou como o modelo de linguagem entende. Tá. Então, ele transforma isso aqui em um valor. No processo de texto, o que a gente faz? A gente pega cada um desse aqui e cada coisinha dessa aqui, que seria uma palavra, a gente transforma num vetor. Não é isso? Por exemplo, eu quero falar, eu gosto de gato. Eu, um vetor, para representar eu gosto, um vetor. Então, do mesmo jeito, para cada item daqui, eu vou transformar ele direto num vetor. E esse vetor aqui vai representar essa informação que está aqui. Esses modelos aqui são chamados de VLM, Visual Language Models. São modelos do tipo vídeo to text, image to text, basicamente, transformar vídeo em texto, imagem em texto, ou pode ser imagem, imagem, imagem do texto, né? Mas, enfim, a entrada é essa. E existe outro modelo que é chamado de VIT, V-I-T, que são modelos que não só comportam a imagem, mas comportam a imagem e o texto. Um exemplo desse modelo aqui, de nome de modelo, é o Janus, que é um modelo open source. Então, ele trata do mesmo jeito. Então, para o modelo, o Transformers, ele não sabe que é uma imagem. Ele sabe que é um vetor que representa alguma coisa. Do mesmo jeito que ele não sabe que é um texto. Para ele, é um vetor que representa um texto. Mas o modelo só entende daqui para baixo. Daqui para cima é para processamento. É o processo de tokenização. Eu posso fazer a tokenização de uma imagem, posso fazer a tokenização de um texto, posso fazer a tokenização de um áudio, posso fazer a tokenização de um sinal de um sensor, e o modelo Transformers não sabe que é isso. Para ele é transparente. Do mesmo jeito, a saída vai ser um vetor que você vai tratar aquilo e vai dizer, isso aqui é uma imagem, isso aqui é um texto, isso aqui é um som. Então, para ele, o modelo em si é transparente. O que muda mesmo é a forma com que você trata isso aqui. Alguns, ao invés de fazer a tokenização, trata o próprio valor da imagem como sendo o token, a entrada, o vetor de entrada. Ao invés de utilizar a imagem e tokenizar a imagem pixel por pixel. Isso aqui é um mundo. Cada coisinha dessa aqui é um mundo, daria fácil umas 2 ou 3 disciplinas. Facilmente. Porque entra diferentes técnicas assim que você pode utilizar para fazer essas transformações. Infelizmente, nosso tempo é curto, né? Para ver, tipo, ver esse modelo, aí ver os multimodais, né? Ver imagem, ver texto, ver áudio, ver vídeo. E nem temos computador para fazer isso, infelizmente. Quem sabe, ano que vem chega um supercomputador. Aí, top. Supercomputador para todo mundo acessar. Enfim, como vocês conseguiram baixar já? Como funciona isso aqui, né? Basicamente, eu estou utilizando o meu PDF para gerar pares de instrução pergunta, utilizando o RAID, certo? Então, a saída vai ser um JSON-L
contendo aquelas instruções. Ó, ele vai mostrar dois paradigmas, um causal, um sec to sec, né, onde eu pego, recebo o texto inteiro e gero uma saída condicionada ao encoder, ou um causal, que é o caso do GPT, né, onde ele gera continuamente um prompt simulando uma tarefa completa, complemento do texto. Ou seja, eu vou ter um texto, ele tem a sua consequência, o texto é a consequência, o texto é a consequência. O causal, o sequencial não. Eu tenho uma entrada e ele gera tudo que vem depois dela, até a quantidade de tokens que você estabeleceu no processo. Então, basicamente, o que eu preciso fazer é o mesmo processo do anterior. Instalar as bibliotecas. Né? Não sei se aqui vai precisar do Toshin. Eu ainda não testei essa parte no notebook. Então, basicamente, eu preciso instalar as bibliotecas. Ele vai dizer que já foi instalado algumas delas. Beleza. Em seguida, eu faço a importação dessas bibliotecas. Né? Então, a novidade que eu tenho aqui é esse PyPDF2, que basicamente o que ele faz? Ele extrai o texto de um PDF. Então, tudo que for texto no PDF, ele extrai. Ele transforma num texto gigantesco. Né? Então, vocês vão ver aqui mais à frente quando a gente fazer essa extração. Fazer assim, deixa eu limpar aqui, que eu acho que tem várias saídas já que eu executei antes de enviar para você. Graças a Deus está bem lento, né? E você está lento assim para carregar? É porque essas bibliotecas aqui são bem pesadas. Beleza? Então, em seguida, eu faço a extração do texto, que basicamente é, eu passo qual é o caminho onde está meu PDF aqui, né? Eu vou ter o PDF renderizado, e aqui, para cada página, tem que ter cuidado, porque quando você usa esse texto PDF, ele só pega, ele cria um componente de uma página. Então, você precisa ler página a página. Certo? Se você pegar só o que ele gera a primeira vez, é a primeira página. Então você precisa varrer as páginas do PDF. É isso que está acontecendo, tá vendo? Então, eu utilizei o PDF Render, ele vai retornar isso. Se eu faço render.page, significa que eu estou pegando as páginas do meu PDF. Então, para cada render.page, eu estou pegando o page, que é a página. A página. Foi mal. Talvez já está bugando já. Ficando maluco já. Então, o que eu estou fazendo? Para cada página, eu estou agregando o texto dessa página e dando um Ctrl barra N, que é pulando uma linha. Então, para cada página, eu pego a página toda, pulo uma linha, pego outra página toda, pulo uma linha, pego outra página toda. Né? Então, vou executar. Deixa eu ver se eu carreguei o PDF aqui. Não carreguei, não. Então, botar o PDF aqui, rapidão. Beleza. Então, eu vou carregar esse PDF, certo? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou passando o caminho do meu PDF e eu estou extraindo o texto do meu PDF. Né? Tá vendo? Então, eu tenho um início do texto e eu estou pegando as 500 primeiras palavras. Né? Ele conseguiu extrair 50.843 caracteres. 47 caracteres. Então, tá vendo? A mídia é uma empresa comprometida com o bem-estar, não sei o quê. Por quê? O PDF que estamos usando para fazer o exemplo é um PDF de geladeira, né? Manual de geladeira. Quando vocês estiverem fazendo o trabalho de vocês, vocês vão receber um PDF de qualquer outra coisa. Pode ser um manual de geladeira, pode ser um manual de fogão, pode ser um livro, pode ser um poema, pode ser sei lá, o Oscar, sei lá, a lista de filme do Oscar. Então, para mostrar para vocês aqui uma coisa. Vou botar aqui embaixo, certo? Senão a gente não vai conseguir ver direito. Então ele pegou, tá vendo?
refrigerador, bottom, freezer, nananã, 40, 416 litros. Tá vendo que ele tá pegando tudo aqui? Aí, o código que tá aqui embaixo, tá vendo? É o código que tá aqui embaixo. Mídia, né? Então, obrigado por escolher a mídia, tá vendo? Bem-estar, a mídia é uma empresa comprometida, nananã. Então, ele ignora as imagens, né? Se a imagem tiver vetorizada, ele consegue pegar. Se não tiver vetorizada, ele não consegue pegar o texto que está na imagem. Isso é um problema, certo? Tem que ter cuidado com isso. Então, por exemplo, aqui você já vê que não tem, acho que não pegou a imagem, né? Mas enfim. Em seguida, o que eu preciso fazer é dividir meu texto em chunks. Ou seja, eu preciso fazer recortes desse meu texto para dividir em pequenas unidades informacionais, né? Pequenos pedacinhos. Então, eu posso ter diversas estratégias aqui. Nesse caso aqui, eu estou fazendo uma divisão por parágrafo ou uma divisão com sobreposição, né? Para evitar perda de contexto nas bordas, né? Então, quando acaba um texto, eu não fico o texto cortado sem ter o contexto do começo do próximo texto. Então, eu consigo manter a contextualização, né? Em alguns casos isso é bom, em outros casos isso é ruim. Por exemplo, se você quer trabalhar, se você sabe que é bem definido os tópicos, você não precisa ter sobreposição. Por exemplo, eu tenho um manual que a cada 50 palavras é uma informação diferente. Então não faz sentido eu encadear a informação de cima com a de baixo. Né? Tem essa questão também. Então, esse chunk aqui, esse método aqui, o que ele está fazendo? Eu estou pegando todo o meu texto que eu estou recebendo, que é isso aqui, ó. É esse texto aqui, full text, e eu estou fazendo um split. Esse split, quando não tem nada, significa que eu estou dividindo palavra por palavra. Então, eu estou pegando palavra por palavra. E o chunk é aqui. Então, o chunk é uma lista vazia. Então, eu tenho um corrente chunk que é vazio, né? E para cada word, no conjunto de words, eu vou fazer isso aqui, né? Eu vou verificar até o máximo de caracteres que eu quero. Né? Por exemplo, aqui pode ser 1.500, pode ser 200, pode ser 500. Então, ele está dizendo a cada 1.500 palavras eu tenho um chunk. Né? Nesse caso aqui. Não precisa ser tanto, certo? Nesse caso, como se trata de manual e tem poucas páginas, você pode botar 100, 200, vai funcionar bem. Então, nesse caso aqui, eu coloquei 200. Né? Então, o que ele fez? Eu tenho 265 chunks diferentes. Nesse caso aqui, eu não estou fazendo sobreposição das palavras. Poderia fazer, mas como eu queria fazer um exemplo para deixar mais simples, eu não estou fazendo. Né? Então, o primeiro chunk, as primeiras 300 palavras desse chunk é isso aqui. Bottom, geladeira, nananana. Obviamente, quando você vai utilizar isso aqui para fazer o fine tuning do seu modelo, você pode descartar algumas informações. Por exemplo, a informação da capa, a informação do prefácio, se for um livro, porque você, eu agradeço a minha mãe, a minha esposa, não sei o quê. Você vai querer isso no seu treinamento? Faz sentido? Não, né? Faz sentido eu ter as referências bibliográficas no final? Depende. Se você quer de alguma forma referenciar, então é esse tipo de análise que acaba sendo um pouco mais chato, do mesmo jeito que foi a primeira análise lá no modelo de classificação de vocês. Em seguida, você precisa fazer um projeto para fazer a geração do meu prompt. Né? Nesse caso, a gente não está usando o RAG para fazer consulta a um documento. Está usando um RAG para fazer a geração do nosso dataset de treinamento. Então, é uma aplicação diferente para o RAG, certo? Mas funciona da mesma forma. Para fazer isso, eu preciso fazer um projetar como vai ser o meu prompt. Ou seja, quando chegar o meu chunk,
o que o meu prompt deve fazer, né? Por exemplo, se a gente estivesse usando o RAG para fazer consulta, o meu prompt ia verificar isso aqui, a consistência em 265, e ver qual seria o que mais se aproximava semanticamente, e daria a minha resposta. Nesse caso, o que a gente está fazendo? Eu estou lendo esses 265 e fazendo com que o meu modelo de LLM gere uma resposta, né? Por exemplo, eu estou pegando um manual e estou dizendo, sei lá, para abrir a geladeira, não ligue a geladeira com, não coloque alimento quente na geladeira, não sei o que, nananã. Tem isso no manual. Então eu estou usando esse trecho para a minha LLM pegar esse trecho e gerar uma pergunta sobre isso, por exemplo. Eu devo colocar alimento quente na minha geladeira? E aí vai dizer, não coloque alimento quente, porque é o trecho que tem dentro do meu documento. Então eu começo a gerar trechos de perguntas e respostas para o meu documentação. E para isso você precisa projetar o seu prompt, né? Para isso, vamos usar dois modelos de linguagem, né? Um modelo de linguagem sequencial e um modelo de linguagem causal, né? Então, do mesmo jeito que a gente fez o exemplo anterior, vamos fazer o carregamento dos modelos aqui. Lembrando, ó, quando o modelo é sequencial, tem sec, tossec e lm. Se o modelo é causal, lm. Cuidado com isso, certo? Para não usar a chamada do modelo sequencial para o causal e do causal para o sequencial, que ele não vai funcionar. Vai dar erro. Então, eu posso chamar aqui. Então, o que ele vai fazer? Ele vai salvar os modelos, vai carregar. Como o modelo ainda não tem, ele vai precisar baixar o modelo, né? Nesse caso aqui, esse aqui não tem. Baixa rapidinho, 999 megas. Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Oi. Entendi. Isso aqui? Dentro de pipeline, sim, sim, sim. Entendi. Boa, valeu. Text generation. É porque mudou a sintaxe. Aqui, ó, text generation. Que antes era assim, teste do teste. No meu VS Code funciona assim. Buga. Boa, boa, boa. Eu não tenho testado ainda no Colab. Então tem que esperar um pouquinho ele baixar os tensores. Como tá todo mundo baixando agora, né? Aí, boa, 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 boa. Valeu, valeu. Então os modelos aqui foram carregados com sucesso. E agora eu vou gerar as triplas com o modelo sec-to-sec. Ó, prestem atenção aqui rapidão. Ó, o prompt é muito importante para você gerar como você quer que o seu modelo responda. Então, por exemplo, aqui eu coloquei, você é um gerador de datasets para fine tuning, que eu quero que responda dessa forma aqui. Instruction, pergunta ou comando que o usuário faria, input detalhes adicionais, que pode ser uma string vazia. Às vezes não tem detalhe, tipo, qual é a temperatura de operação do motor do carro? 48. Né? Não tem detalhe sobre isso. É o que é, né? E a resposta é baseada no texto. Que texto é esse? No texto do meu chunk. Então eu estou pegando aquele chunk e fazendo isso. Nesse caso aqui, eu estou usando o chunk para gerar meu dataset.
eu poderia usar o chunk para compor a minha pergunta. Entendeu? Então, nesse caso aqui, eu tenho algumas funções auxiliares, que é basicamente remover, fazer a substituição onde tiver barra S, eu acho que barra S é pula parágrafo, né, espaços vazios. Se o chunk não for menor do que o tamanho, né, então aqui eles fazem alguns tratamentos. Né, se for menor do que o tamanho mínimo necessário, se eu tiver words menores, eu faço a substituição desses valores que podem aparecer, né, são valores que eu não desejo, e executa qualquer pipeline, nesse caso aqui, room model, né? Então, esse room model é basicamente eu recebo o gerador, que seria o modelo que eu quero utilizar, e o prompt para fazer isso. Tem uma extração, que é basicamente pegar aquele valor e transformar no JSON, no JSON-L, na verdade. Então, basicamente, essa função aqui é para criar o meu JSON no formato para fazer o fine tuning dele, para utilizar ele para fazer o fine tuning. Então aqui eu tenho preparar o chunk limpo, né? E geração dos checks sec to sec. Né? Então basta executar isso aqui. Ele acaba sendo mais rápido relativamente. Vamos ver se vai demorar muito. Acabou a água. E você está fazendo? Está demorando muito? Triste, né? Por que está demorando muito? Porque, ó, para cada chunk desse, eu carrego o meu modelo, faço a pergunta, espero a resposta, construo o JSON e salvo. Para cada chunk que eu tenho. Ver se eu consigo adiantar isso aí. Que tristeza. Vigésimo token? Aqui, vigésimo. Tá. E aqui, processados. Eu acho que tá tendo algum erro aí. Deixa eu só olhar. Deixa eu só parar aqui rapidão. Deixa eu rodar aqui o de baixo. Eu acho que tá tendo um problema no modelo. Deixa eu olhar aqui rapidão. Tá dando erro na geração. É a geração mesmo do modelo que não tá indo. É o modelo que tá com problema. Cadê? Não tá copiando não o erro, não.
Deixa eu ver aqui rapidão o que é. Só um segundo. Ah, entendi, entendi. O problema tá aqui, ó, pessoal, rapidão. O problema tá aqui, certo? Ó, pessoal. Então, vou procurar aqui, onde tem math lane, tá vendo? Ele está definindo duas vezes. Eu vou fazer a limpeza aqui, vou parar, vou limpar aqui só para eu poder achar melhor, certo? Parar, beleza. Ó, dê um Ctrl F aí e procurem por isso. Math length, que é o máximo comprimento, certo? Deixa eu dar um Ctrl F, Ctrl F, underline, opa, underline, length, length. Tem algum canto aqui que está definindo 256. Procura aí. Tá vendo aqui que está 256. Por isso que ele está dando conflito. Em um momento está sendo definido 256, mas o máximo de chunk que a gente está considerando é 50. A gente definiu aqui em cima. Cadê? É. Então basta trocar aqui onde tiver 256 por 50, certo? É esse que está dando erro, ele está dando conflito. Porque está querendo gerar mais do que a capacidade do dataset. Certo? Então, do mesmo jeito aqui embaixo. Em algum canto aqui embaixo vai ter 256. Quando tiver 256, coloca 50, tá bom? Foi erro meu agora aqui. Então ele vai carregar novamente o modelo, beleza. E agora a gente consegue botar para gerar as triplas aqui, né? Que seria. Ó, em algum canto está sendo definido que é 20 e em outro canto 256. Então tem que ver aqui como é que está definido. Oi? Vai, já já. Que horas são? Já está na hora. Falta 10 minutos. Falta 10 minutos. Vocês conseguiram achar o outro? Onde é que está o erro de 256? Deixa eu executar daqui de cima, que provavelmente está aqui por cima. É, sim. Deixa eu ver onde é que está. Você achou o 20? É porque aqui eu não. Com a tela assim fica ruim de eu enxergar onde é que está. É com o pescoço torto.
Ó, tem algum canto que tá com 20 aqui. É, onde tiver isso aqui, dando conflito, vocês trocam para ficar ruim de eu enxergar. Vocês conseguiram achar para alterar aqui? De, de 256 para 20? Deu para funcionou? Deixa aí. Eu não estou conseguindo achar. Tá nesse bloco aqui, né? Ah, tá aqui. Aqui teria que ser 20. Deixa eu ver, se botar 50 ele vai funcionar. Provavelmente vai dar ele. Não, ó, tá vendo? 20 tem que ser igual ao math length do outro. Senão não vai funcionar. Ele tem que ser exatamente igual. Aham. Eu tinha achado e perdi. Aí, vamos, olha, valeu. Tá dando um... Eu posso fazer simplesmente assim também. Onde tiver model.generator, você pode tirar o máximo dele, que também vai funcionar. Tá, deixa eu pegar aqui. Ó, onde tiver esse generator aqui, você pode tirar esse map lens aqui, que ele vai funcionar também. No, deixa eu ver agora se vai. Acho que vai ter que resetar. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui também eu posso tirar. Então não, você pode alterar tudo aqui. Onde tiver map lens, o tamanho máximo que ele pode processar, você pode remover esse math igual a esse aqui, essa linha aqui. E agora vai. Até porque eu vou abrindo aqui o cigarro para fazer chamadinha. Tá apressado para ir para casa, velho. Vocês estão demais. Ao remover o de vocês funcionaram, dando um problema no tamanho. Infelizmente, pela hora já não dá mais certo. Mas próxima aula eu trago para mostrar para vocês. Alisson, Ana Luísa tá aí. Anderson Pedro, Adriel, Arthur de Brito, faltou. Adriel faltou também, né? Daniel Maris,
Douglas Cauã. Douglas está aí. Eduardo Nogueira. Eduardo está ali. Felipe Eduardo. Gabriel Henrique. Gabriel está ali. Gabriel Samir. Gabriel está ali também, outro Gabriel. Giovana. Ah, sim, é por conta do ônibus já. Henderson Emanuel. Aí tá aí. Ícaro Nonato tá ali também. Jefferson William tá aí. João Vitor dos Santos. Aí. João Vitor Ramalho. Faltou. José Moisés tá aí. Leonardo Dantas de Araújo. Foi. Tá. Carmen, tá apressado. Maria Eduarda. Maria Eduarda tá ali. Paulo André. Paulo André tá ali também. Raíssa também tá aí. Samuel Moraes. Samuel tá ali também. Agora está.